cruzasse com José preso por tentativa de estupro da ex-patroa dele, você acreditaria no cumprimento da promessa de Deus na vida dele? Foca no positivo, foca no que vai dar certo. Você não é novidade para Deus, resumindo o que minha amiga Joyce Meyer fala. Eu sei que aquele erro foi muito pesado, por que eu fiz isso? Você tava ali, ó, rolando na lama, foi ali, sujinho, cheio de lama, cheio de caca. Bora! Bom, gente, estou voltando para falar de uma coisa que todo mundo passa, o caminho. Sim, o caminho. Esse processo cheio de dúvidas, cheio de desafios e cheio de críticas, muitas críticas. Sim, a forma como nós lidamos com essas críticas é que vai proporcionar a nossa paz ou o nosso desespero. Eu estava refletindo sobre isso e pensando em alguns personagens que nós conhecemos da Bíblia. O primeiro que veio à minha mente foi José. E eu fiquei pensando, eu quero te fazer essa pergunta. Se você cruzasse com José preso por tentativa de estupro da ex-patroa dele, tá lá preso para ser julgado, hein? Você acreditaria no cumprimento da promessa de Deus na vida dele? Se ele te contasse os sonhos que ele teve, se ele te contasse da fé que ele tem, que ele tinha, né? Que morreu já. Você acreditaria que Deus poderia fazer algo por José? É para pensar, hein? Tem muito José por aí. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente cruza com as pessoas no processo, no caminho para o cumprimento de promessas, normalmente a pessoa passa por muita coisa difícil, muitos desafios, desonras e tudo mais. Isso faz parte do processo. No caso de José, ele viveu coisas terríveis na adolescência dele, né? Foi vendido como escravo pelos irmãos, foi trabalhar na casa de Potifar e tudo mais, você já conhece a história. Mas se você se imaginar cruzando com José, ali no Egito, escravo, você ia ter, assim, um vislumbre. Olha, eu acho que você tem um quê de governador do Egito. Deus vai te abençoar, rapaz. Duvido. Pensando nos chamados de Deus, as pessoas que Deus chamou e todo o processo que isso levou. Porque assim, é interessante quando a gente lê a Bíblia, são versículos ali e tal que resumem a história, dão alguns detalhes, mas tem anos ali entre aqueles versículos, né? E a gente já sabe, você começa a ler a história de Davi, por exemplo, você já sabe que ele vai ser rei, então você já fica naquela expectativa, né? Mas, quando você para pensar, cara, se eu trombasse com Davi, adolescente, pastor de ovelhas, não era de origem nobre, nem nada mais, será que eu ia acreditar que a unção que foi derramada sobre ele, para que ele fosse o rei de Israel, fosse se cumprir? Quando ele estava ali sendo perseguido por Saul e tudo mais, será que eu teria essa fé pela vida de Davi? E por que eu pensei nisso? Porque assim, gente, o que eu trago para vocês são reflexões que eu tive a respeito da minha vida e coisas que Deus vai colocando no meu coração a respeito da minha própria vida. E eu comecei a analisar o meu caminho e falei, Deus, será que vai sair algo bom disso aqui? Ou será que eu vou ficar assim para sempre, né? Porque assim, gente, eu tenho ambições na minha vida, mas hoje eu sou mãe em tempo integral e dona de casa, né? Nem o meu balézinho eu tô conseguindo fazer nesse momento. Eu tive que abrir mão porque a maternidade neste momento é mais importante. E Deus me levou a refletir sobre isso. O caminho é um processo. O fato de você ter que abrir mão de algo hoje não significa que você não vai poder conquistar isso mais no futuro. Hoje eu escolhi abrir mão de concluir o meu balé hoje. Hoje eu digo esse ano. Eu estou empacada no penúltimo ano desde 2015.
Foi quando eu me formei no jazz. E no ano seguinte, o ano de 2016, seria o ano que eu me graduaria, que concluiria o meu balé clássico. E foi o ano que eu engravidei do Vitão. E a gente deixou isso pra lá, eu abri mão. Aí depois, em 2017, foi quando eu comecei, encontrei uma academia legal que eu estava cursando novamente o 7º ano, já que eu tinha ficado um ano parada. Eu ia cursar novamente o 7º ano para em 2018 fazer o 8º e finalmente me formar. Engravidei da Manuela. Tive que deixar para lá de novo. E agora eu tive que abrir mão disso de novo, porque eu estou num lugar onde eu não tenho como deixar as crianças e ir fazer isso. Então eu abri mão. Só que foi difícil para eu chegar nisso, porque era como se eu estivesse desistindo para sempre desse sonho de concluir um balé clássico. E Deus me fez ver que não, isso é um processo, eu estou no caminho. Pode durar, no caso agora, vai para 4 anos, 4 anos, esperando para fazer esse trem, mas vai passar, né? Uma hora eu vou conseguir me organizar e isso vai acontecer. E vai ter um gostinho melhor ainda, porque eu esperei muito para concluir. Enfim, agora eu já tenho essa consciência, só estou esperando o tempo. Aí meu primo, Leonardo, beijo, Léo, me mandou uma ministração do David Leonardo sobre críticas. Esse cara, eu sou fã da obra de Deus, do que Deus usa a vida dele para trazer de reflexão para as nossas vidas. Se você ainda não conhece David Leonardo, pesquisa aí, assiste os vídeos, porque você vai ser muito edificado. E eu estava assistindo o vídeo dele sobre críticas e eu fiz questão de anotar, eu copiei o que ele estava falando para trazer nesse vídeo, porque tinha muito a ver com o que eu estava exatamente pensando naquele dia, que era a respeito de falar do caminho. Eu vou ler mesmo o que ele falou. David Leonardo também essa liberdade. Vamos lá. Ninguém precisa saber do que Deus tem para você. Só faça. Ao invés de contar, começa a fazer. Ao invés de tentar se justificar, faça. Deus não te chamou para justificar quando mandou você fazer. Basta você assumir a responsabilidade. Ele te deu uma missão. Cumpra a missão. Não deixe a crítica parar você e roubar o projeto que Deus... Gente, a minha letra, uma coisa de doido. Então até eu engasgo na minha letra. Segurei. Não deixe a crítica parar você e roubar o projeto que Deus desenhou sobre a sua história. Porque se as críticas forem mais poderosas do que a voz de Deus sobre você, você está na vida errada. Porque as críticas sempre existirão. Nossa, eu coloquei existirão com M, mas tudo bem, gente, processo. Eu já estava refletindo sobre José e eu fiquei pensando nisso. Eu falei, cara, José, se ele tivesse deixado a fé dele por conta da situação, do processo que ele estava vivendo, hoje está difícil, quer saber? Não acredito mais, esse Deus nem sabe que eu tô aqui, preso nesse fim de mundo, esse Egito aqui. Deus tá nem aí pra mim, Deus me esqueceu aqui. Quer saber? Vou esquecer de Deus também. Se José tivesse feito isso, gente, ele não seria o governador do Egito, muito provavelmente teria morrido à míngua dentro daquela prisão. Mas tinha um porquê dele estar naquela prisão. Se ele não tivesse sido mandado para o Egito, lá na casa de Potifar, tivesse sido mandado para a prisão. Na prisão, ele conheceu o copeiro e o padeiro. E, através do copeiro, ele conheceu o faraó. E o faraó colocou ele como governador do Egito, cumprindo, enfim, a partir disso, o sonho que Deus tinha colocado. E ele teve esse vislumbre quando os irmãos dele estavam lá. Putz, aconteceu! Deus cumpriu o sonho que ele me deu. Agora eu estou entendendo. Os irmãos dele tudo curvado lá, não reconheceram ele, porque ele estava bem bonitão. E estavam lá. E então ele teve aquela... Cara, Deus me mandou para cá, eu passei por tudo isso para que eu pudesse conservar os meus irmãos em vida, para que eles pudessem sobreviver a esse tempo que teve que vir sobre a terra. Então, ele teve aquela coisa, entendi,
agora. Mas isso levou o que, gente? 13 anos de processo. 13 anos de processo entre o sonho e a concretização desse sonho. Se no meio desse tempo, no primeiro, segundo ano, ele tivesse desistido, ele jamais teria vislumbrado aquele momento, ele jamais teria se deliciado na honra que Deus proporcionou sobre a vida dele. Cara, doideira. Eu notei uns negócios aqui, vou ler para vocês porque fica mais fácil. A missão que Deus nos dá nem sempre faz sentido, ao contrário, porque Ele costuma usar o que não é para confundir o que é e o que não tem para confundir o que tem. Ele faz essas coisas, gente. Vou ler aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 1, versos do 27 ao 29. Vê só. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Mesmo um grande ponto, né? Ele tem um motivo para escolher alguém que está lá preso na prisão lá do Egito, alguém que foi totalmente caluniado ali, foi desprezado pelos irmãos e tudo mais. É aquele que ele quer. Demora ainda para entender, mas quando chega no alvo, na missão cumprida ali, é que você olha para trás e fala: ah, entendi, agora eu entendi o processo. Porque no processo, José aprendeu coisas que iriam ajudá-lo a ser o tal do governador que salvaria o Egito e todo mundo ali ao redor. Sim, cara, Deus é demais. E nesse processo, entre receber a missão, aceitar e cumprir, requer muita fé e confiança no projeto de Deus, que é sucesso, mas nem sempre da forma como nós esperamos. Quer um exemplo? Abraão, ele recebeu a promessa de que ele seria o pai de uma grande nação. Mas Abraão, já tinha 75 anos. E ele tinha um filho, o pai de uma grande nação, com um filho. Pelo menos nesse plano terrestre, Abraão não viu a promessa se cumprir. Ele tinha apenas a convicção de que Deus falou e que Deus faria. Tanto que é o pai da fé. Por quê? Porque ele creu naquilo que os olhos dele não viram. Demorou séculos e muitos anos para que a promessa de Abraão se cumprisse. Hoje realmente existe uma mega nação através de Abraão. E isso quer dizer o quê? Que às vezes as pessoas recebem promessas, passam pelo processo e às vezes não vem o cumprimento delas. Mas existe uma fé, existe uma convicção dentro delas de que elas estão participando do processo. A parte que cabe a elas não é a de contemplar, mas a de participar, assim como foi o caso de Abraão. Isso que eu quis dizer com o ponto de Abraão. E aí você para pensar, vamos analisar os doidos que Deus usou. Doidos por quê? Essa parte aqui fala assim, porque Deus escolheu que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, é para deixar todo mundo confuso mesmo, você entendeu? É para não fazer sentido. Então o que acontece? Você pensar Noé, Davi, José, Moisés, Abraão, até Paulo mesmo. Se você pensar nesse povo todo, se você esmiuçar a história deles, o processo, o caminho, é muita loucura acreditar na promessa como eles acreditaram. Acreditar, ter fé no que Deus faria através da vida deles, olhando para eles mesmos. Se você se imaginar trombando com esse povo no caminho, dificilmente nós daríamos crédito a eles. É legal ler a história do caminho, aplaudir a perseverança deles, da fé, mas a verdade é que trombamos com vários José, vários Davis, vários Moisés, Jós e por aí vai. E normalmente não conseguimos acreditar de que tamanho problema, dificuldade, desonra e etc. pode surgir o cumprimento de algo extraordinário como foi com eles. Temos nosso próprio caminho a percorrer.
E nos deparamos com muitos percorrendo o próprio caminho também. Nossa missão é perseverar para cumprir a nossa corrida e ser bênção no caminho dos outros. Se você parar para analisar o porquê de algumas coisas, você não vai ter respostas. Não vai ter, porque muitas vezes não é para fazer sentido mesmo. Deus deixou bem claro que ele pega o que não é mesmo, ele pega o que é loucura. Por quê? De propósito mesmo, porque quando a coisa acontece, fala, só pode ser Deus nesse negócio. O que cabe a nós? Como diria Evelyn Hagley, aceita que dói menos. É só passar pelo processo, é curtir o caminho. Nós fazemos várias pausas no caminho, muitas vezes, para refletir e achar algum sentido. Mas a verdade é que o sentido disso tudo não cabe a nós. A verdade é que por mais que a gente busque um porquê das coisas que estão acontecendo, a gente não encontra. Quando você deposita a sua fé em Deus, naquilo que Ele é, naquilo que Ele pode fazer na sua vida, através da sua vida, você está se colocando em risco, sim, porque muita coisa pode acontecer. Olha esse povo aí, eles correram muito risco, eles poderiam ter ficado quietinho lá na deles e não ter passado tanto problema como eles passaram. Pensa em Davi. Davi recebeu a unção de Deus para ser rei, mas ainda existia um rei em Israel. Deus iria destituir ainda aquele rei. E nesse processo entre receber a unção, detalhe que Davi era apenas um adolescente quando recebeu essa unção, né? Pastorzinho de ovelha. Entre o processo de receber a unção até ser concluída e ele tomar posse do trono de Israel, ele foi perseguido a rodo, minha gente. Se ele não tivesse fé, convicção de que Deus era amigo dele, como vários salmos que ele deixou, salmos lindos, como Davi era um poeta, né? Era um artista. Eu sei que vai ter gente que vai criticar que eu falei que Davi era artista, mas é verdade, gente. Ele fazia arte. Pronto, ó. Cara, todo dom perfeito vem de Deus. Segue o baile. Ele podia ter ficado quietinho lá na dele, sabe? Não, Deus, tá puxado o negócio, sabe? Saul tá querendo me matar. Você quer saber? Eu quero ser rei, não. Ele não veria o cumprimento da promessa sobre ele, né? Mas ele se prontificou, ele teve fé, convicção de que Deus estava no controle de tudo e que no tempo certo as coisas iriam acontecer. Então, se você ficar muito preocupado com o processo que você está passando, se você ficar procurando muito sentido a deixar as dúvidas falarem mais alto, você deixa de curtir o caminho, deixa de acrescentar fé sobre a sua vida. Pode passar anos, mas quando você realmente chegar no alvo, e a gente se sente flecha e acha que Deus tirou aqui, em segundos a gente chega no alvo, mas não, cara, essa flecha vai devagar. E nesse caminho até chegar no alvo, vai ter muita coisa acontecendo, muita gente querendo quebrar essa flecha no meio, que é você, hein? Querendo quebrar a flecha no meio, querendo desviar a flecha, querendo parar a flecha. Mas ela vai chegar no caminho, porque quem lançou a flecha sabe o que está fazendo e sabe de todos os percalços, todas as dificuldades que essa flecha vai enfrentar. Mas ele atirou com a força exata e pelo caminho exato. E ele sabe que ela vai chegar ao destino dela, a flecha, você. Eu anotei alguns pontos. Essas coisas que eu tenho tomado consciência a respeito do caminho. São 4 pontos que eu anotei aqui. Eu acho que tá pouco ainda, eu ainda vou descobrir muita mais coisa ainda. Vamos lá, muito mais coisa, muita não. Vamos lá. Não seja crítico / juiz. O que eu posso dizer sobre isso é que eu sou uma pessoa muito crítica, eu sou muito juíza, mas eu tenho colocado isso diante de Deus, porque isso não me faz bem, porque a gente acaba às vezes criticando e julgando coisas que não cabem a nós, e isso não é legal. Eu não fui chamada para ser juíza. Eu fui muito crítica no caminho dos outros e sou muito crítica com o meu caminho também. E Deus tem me moldado nessa parte. Eu tenho tentado refrear esse meu impulso de juíza, porque eu nem quero fazer direito, gente. Eu jamais serei uma juíza. Não, né, pai?
Bom, enfim, nem Jesus veio julgar ainda vai vir o julgamento. Às vezes a gente quer se colocar no papel de juíza, a gente analisa algumas coisas que a gente acha que são fatos da vida dos outros e já julga e determina a sentença, e daqui a pouco você olha e descobre que não era bem aquilo, e aí você fica com uma cara de tacho porque você achou que você sabia muito para julgar aquela pessoa. Aí você descobre que você é muito ignorante em achar que podia julgar aquela situação, porque não era nada do que você pensava. Então, estamos nesse processo. Outro ponto que eu coloquei aqui: seja um animador e não desanimador, tanto dos outros quanto de si mesmo. Se você desanimar por conta dos processos, é claro que vai ter o dia que você vai, cara, eu queria ficar deitado, não quero ver ninguém, não quero fazer nada. Mas vai adiantar você ficar lá, recluso no seu quarto, deitado, abraçado ao travesseiro? Não vai acontecer nada ali. Você só vai ficar cada vez mais para baixo, só vai ficar mal-humorado, vai ficar frustrado e não vai chegar a lugar nenhum. Com relação às outras pessoas, a gente tem que se esforçar para procurar formas de animar a pessoa. Falar assim, olha, realmente é difícil, mas, porém, contudo, entretanto, isso vai passar, vai melhorar, você vai ver, calma, paciência, você vai chegar lá. É muito melhor, mesmo que você mesmo não acredite, você não está acreditando que aquilo vai melhorar, mas faz isso. É muito melhor do que você chegar e falar, quer saber, existe, chuta o pau da barraca. Realmente vai sair, não vai sair não. Foca no positivo, foca no que vai dar certo. Se Deus está no controle, as coisas darão certo no tempo certo, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor, até mesmo quando a gente comete erros. Eu entendo assim, a minha concepção de quando a gente comete erro, do pecado e tudo mais. As pessoas acabam colocando tipo, não, eu pequei, eu errei porque Deus permitiu. Não, meu bem, a palavra fala que não seremos tentados além daquilo que possamos suportar. A gente erra, a gente peca porque a gente cede, porque a gente quer. É uma questão de escolha. Mas faz parte do processo. E como diz a minha amada amiga Joyce Meira, ela nem sabe que eu existo, não sabe que ela é minha amiga, mas ela é minha amiga. Cara, Deus já sabe quem você é. Você não é novidade para Deus. Resumindo o que minha amiga Joyce Meyer fala, você não é novidade para Deus. O que você faz de errado não é novidade para Deus. Ponto final. Acredita, eu sei que aquele erro foi muito pesado, que foi uma coisa assim que você fala, por que eu fiz isso? Não tem justificativa, papai. Ele sabia, e ainda assim continuou te amando, mesmo assim, ele te escolheu. Foi no erro, foi sabendo que você estava ali, rolando na lama, foi ali, sujinho, cheio de lama, cheio de caca. Ele falou, é esse aqui mesmo que eu quero. Ponto final. Não quero saber se você concorda ou não, você é meu. Você entendeu? É assim que o papai faz. Cuidado com suas orientações, é o terceiro ponto. Tanto as suas próprias, quanto aquelas que você recebe. Tem a minha amiga Irene, saudade de você, saudade de Di também, a gente precisa se encontrar, hein? Ela falava que andava com 2 sacos, um furado e um bom. Aquilo que era bom, você coloca no saco bom. Aquilo que é desprezável, você coloca no saco furado. E segue a vida. Simples assim. O seu maior orientador, aquele a quem você não pode seguir a sua vida sem saber o que ele acha ou deixa de achar, é Deus. Porque ele é o quê? Ele é soberano, ele é Deus, ele sabe de todas as coisas. Então, ele com certeza vai saber te conduzir. Agora o seu irmãozinho, ele se esforça, que nem eu. Eu estou me esforçando aqui, estou te passando aquilo que eu entendi da vida. Eu sou o quê? Eu vou falar, qual é a sua formação? Não tenho formação acadêmica, não sei se terei um dia, mas neste momento tudo que eu estou te dizendo é o que para mim tem funcionado. O que eu estou fazendo é o quê? Trazendo este pequenino conselho para você refletir na sua vida, tirar as suas próprias conclusões e seguir bem o seu caminho, ok? Último ponto para a gente terminar. Lembre que não importa sua opinião a respeito de você mesmo ou dos outros, e sim a de Deus. A gente às vezes olha para o nosso amado amigo o espelho e fala, cara, eu duvido que isso vai acontecer. Deus colocou um negócio muito grande no meu coração.
eu olho aqui e falo, né, será? Nós somos muito críticos, principalmente com nós mesmos. Até a gente aprender a coordenar isso leva um tempinho. Tenho seguido muito Augusto Cury, recomendo Augusto Cury porque ele ensina a gente a se amar, a entender os nossos erros e seguir a vida, né? É muito bom, recomendo Augusto Cury. Mas a gente tem que ter consciência de que o que interessa não é a nossa opinião, o nosso respeito, a nossa opinião a respeito da vida dos outros, do caminho dos outros. O que interessa é o que Deus pensa. Deus sabe o processo, Ele sabe que é difícil, Ele sabe que não faz sentido, Ele sabe que você está sendo alvo de críticas, Ele sabe que você está sendo desonrado por algumas pessoas, Ele sabe que você está sendo caluniado, e tudo isso faz parte do processo, tanto para você quanto para essas outras pessoas, tanto para os críticos e caluniadores, que estão também vivendo seus próprios caminhos. Vão aprender através da crítica que fizeram a você que não é bem por aí não, porque Deus é que sabe das coisas, Ele não sabe de nada não. Então eles vão ter o deles também. O que importa hoje é a sua fé no projeto que Deus colocou na sua vida. As coisas vão melhorando, vão se encaixando, e quando você chegar no alvo, vai fazer sentido. Você está pensando que eu cheguei? Não, cheguei em algum lugar no caminho, consegui enxergar algumas coisas, mas eu sei que ainda falta um bocadão. Mas tomei consciência disso, espero não esquecer disso. Eu mesma vou ter que assistir esse vídeo algumas vezes para não esquecer disso, que concluir essa semana. Mas a gente chega lá. Uma hora tudo vai fazer sentido. Bora curtir o caminho. Um beijo e até a próxima.